Saudações a todos, sou George. Bem-vindos ao Liceu da Visão, sua casa de conhecimento atemporal e essencial em oftalmologia. Tenho certeza que você já se deparou com essa situação no consultório. Examinou o fundo do olho de um paciente e ficou na dúvida se ele tinha edema de disco em ambos os olhos. E pensou se isso estava relacionado com o aumento da pressão intracraniana, ou seja, se o paciente tinha papiledema. Essa é uma dúvida às vezes cruel e pode nos deixar ansiosos ou perdidos quanto ao próximo passo a tomar. Vejam nesses casos, especialmente nesse último, a dúvida que você ficaria se aquilo é um edema verdadeiro ou é um pseudopapiledema. Nessa aula eu vou te ajudar a evitar o desespero, que você saia pedindo ressonância ou tomografia de crânio e encaminhando esse paciente diretamente. Vamos criar alguns passos diagnósticos para clarificar e ajudar a diferenciar o papiledema do pseudopapiledema. Meus caros, o termo drusa é utilizado na mineração e na gemologia. E a gemologia é o estudo das gemas, das pedras preciosas. E ele tem origem germânica, que significa tumor. Na mineração, ele é utilizado para demonstrar pequenos cristais que estejam incrustados, fortemente grudados, em rochas ou pedras. As drusas de nervo óptico são corpos acelulares e calcificados. Histologicamente são definidos como depósitos hialinos, que vão ocorrer na região pré-laminar da lâmina crivosa, ou seja, lá na cabeça do nervo óptico. Tem uma prevalência de 1 a 2% da população geral, por isso é muito provável que em algum momento da sua prática você vai se deparar com essa situação, sendo ainda a prevalência similar no sexo masculino e feminino. Ele tem uma baixa prevalência na raça negra. Conceito interessante. Analise aqui comigo esse nervo óptico. É um nervo óptico grande, com a escavação aumentada no sentido vertical e parece ter um norte inferior, enquanto esse outro é um nervo óptico pequeno, que você quase não consegue ver a escavação. O disco óptico que nós chamamos de cheio ou crowded parece estar edemaciado. E nós sabemos que um dos fatores de risco independentes para o glaucoma é a raça negra, justamente porque eles têm uma tendência de ter os discos ópticos maiores e serem mais propensos ao dano glaucomatoso, e não terem discos pequenos com escavações mínimas ou ausentes. Então já guarda esse conceito. As drusas de nervo óptico, via de regra, ocorrem em nervos ópticos pequenos. Vamos tentar entender essa fisiopatologia. Lembra do fluxo axoplasmático? Aquele transporte de substâncias que ocorre ao longo do axônio entre o corpo celular que está lá na camada de células ganglionares e percorre todo o axônio até o cérebro, passando pela camada de fibras nervosas e pelo nervo óptico. Existem algumas teorias diferentes sobre essa fisiopatologia. Eu escolhi uma delas para tentar ilustrar o que pode acontecer. Veja esse OCT em que eu estou ressaltando a camada de fibras nervosas. Lembra? O neurônio tem um corpo celular, que está localizado na camada de células ganglionares, e a camada de fibras nervosas, aqui em azul, é o axônio, que vai fazer o transporte do sinal elétrico pelas vias visuais até o corpo geniculado lateral. Veja que os corpos celulares que estão mais distantes do nervo óptico estão localizados numa região mais externa, mais posterior na camada de fibras nervosas, enquanto os corpos celulares mais mediais e mais próximos ao nervo óptico possuem axônios que percorrem uma disposição um pouco mais superficial até penetrarem no nervo óptico. Essa teoria da alteração do fluxo axoplasmático fala que, pela própria anatomia do nervo óptico ter um canal escleral pequeno, esses axônios são pressionados pela membrana de Bruch e pelo EPR, causando uma alteração e diminuição do fluxo axoplasmático, levando à deposição dos corpos hialinos que irão se calcificar, formando assim as drusas que nós conseguiremos ver no fundo do olho. Nós temos que imaginar a história natural das drusas como um processo dinâmico que acontece ao longo da vida.
Será muito raro encontrar drusas aparentes na superfície do nervo óptico em crianças, por exemplo, mas devido ao nervo óptico estruturalmente pequeno e essa possível alteração do fluxo axoplasmático, a deposição dos corpos hialinos que irão se calcificando vão aumentando com o decorrer do tempo. Inicialmente iremos observar as drusas nas regiões mais periféricas e em pacientes adultos com idade mais avançada, as drusas podem ocupar todo o espaço do nervo óptico, ficando cada vez mais superficiais e visíveis. Agora vamos observar características essenciais para diferenciar as drusas do nervo óptico de um edema de disco. Observe esse disco óptico. As margens estão um pouco borradas, mas não existe uma hiperemia ou microhemorragias na cabeça do nervo. Essa dica aqui é muito importante. Apesar dessa elevação dos vasos, que a gente consegue perceber na borda do nervo óptico, não existe um obscurecimento deles nas margens do disco. Então você consegue traçar todo o trajeto dos vasos, desde a eminência deles na escavação, passando por toda a estrutura do nervo óptico e indo em direção às arcadas retinianas. Esse ponto ajuda demais em diferenciar em casos bilaterais quando estamos pensando em papiledema. Como já havíamos frisado antes, a escavação será mínima ou ausente, dando muitas vezes a impressão de um disco óptico crowded ou cheio. Veja nessa retinografia que a área que parece estar mais elevada é aquela mais central, próximo da emergência dos vasos, paranasal, aonde estão se direcionando os vasos. Quanto aos vasos ainda, em grande porcentagem existem padrões vasculares anômalos, ou seja, supranumerários, e a presença da artéria ciliorretiniana é comum, como está evidenciado nesse retângulo. Agora vamos colocar lado a lado um caso de papiledema com um de um pseudopapiledema, de drusas de nervo óptico. Observe como aquela dica é importante. Veja o seu lado esquerdo, no caso do papiledema, como existe um obscurecimento dos vasos, principalmente na região nasal, enquanto no pseudopapiledema, nas drusas, você observa toda a trajetória dos vasos. No papiledema verdadeiro, existe uma elevação que se estende para a retina peripapilar, além do nervo óptico, enquanto nas drusas, essa elevação está praticamente restrita à região do nervo óptico imediatamente em sua margem. Essa é uma observação que só pode ser feita durante a biomicroscopia de fundo, pois é um exame dinâmico e não será percebido na foto. Quando existe o papiledema em que há um aumento da pressão do líquor nas bainhas que recobrem o nervo óptico, existe um bloqueio do fluxo axoplasmático e essa pressão acaba praticamente extinguindo a pulsação espontânea venosa observada na cabeça do nervo óptico. Enquanto nas drusas, a pulsação espontânea na emergência das veias continuará sendo observada. Uma dica aqui é que o Head Free pode te ajudar a visualizar isso, ou seja, aquele filtro verde que existe na lâmpada de fenda vai ressaltar a pulsação espontânea. Além disso, no papiledema existe uma congestão venosa generalizada, e nas drusas você não observa isso, então você não espera veias tão tortuosas e engurgitadas. Então fica aqui aquela tabelinha que você pode até dar o print e salvar e sempre estar acessando. Lembre-se de observar na biomicroscopia de fundo a ausência da pulsação espontânea e o obscurecimento dos vasos na margem do disco óptico. Muito importante fazer a documentação nesses casos, fazer um estudo detalhado das fotos, observar se existe uma elevação que se estende para a retina peripapilar e se existe uma congestão venosa difusa na retina. Agora vamos passar para os exames complementares. Com esses três primeiros, ultrassom, Head Free, a autofluorescência e OCT, você vai ser capaz de fazer o diagnóstico da maioria dos casos, evitando assim exames invasivos com possíveis efeitos colaterais, como a angiografia fluorescênica ou a tomografia computadorizada, que ambos precisam de contraste. E apesar das controvérsias que nós temos na literatura, qual é melhor que o outro, qual você deve fazer primeiro, esse é o jeito que eu faço. Então eu sempre peço ultrassom
autofluor e OCT. O bom e velho ultrassom, como ele é dinâmico e examinador dependente, o ideal seria você mesmo fazer o ultrassom ou pelo menos acompanhar o exame junto a outro sonografista, o colega que estiver realizando o exame. E o que você estará procurando é isso: um sinal hiperecóico com sombra acústica posterior, como estamos visualizando na foto. Devido à calcificação, essa hiperecogenicidade pode ser bem evidente, dependendo da experiência do examinador ou da própria quantidade de drusas que o paciente possui na cabeça do nervo óptico. Mas olhem aqui, esse caso era um caso que depois foi descoberto que era de drusas, mas muitas vezes a dúvida persiste. Aqui nós conseguimos observar uma certa elevação do nervo óptico, mas fica difícil de validar que realmente existe um processo de calcificação e de drusas nesse nervo. Além disso, a sombra posterior acústica não está evidente. O que nós conseguimos ver ali parece mais ser o próprio nervo óptico. Se o ultrassom ainda não fechou o diagnóstico, a autofluorescência muitas vezes ajuda, principalmente nos casos que as drusas estão mais superficiais. Olha só como a autofluorescência pode te ajudar. Extremamente evidente, parecendo uma árvore de Natal. Se você acha que não é o mesmo nervo, observe essa drusa superficial na região nasal superior do olho esquerdo. Viu? A autofluorescência é uma arma essencial para o diagnóstico. Seguindo em frente, temos o OCT. Aqui nós vamos mostrar primeiro um papiledema, por isso eu coloquei a foto de ambos os olhos. E observem como existe um obscurecimento dos vasos na porção nasal, congestão venosa com tortuosidade dos vasos e uma extensão do edema para a retina peripapilar. Podemos ver até algumas dobras da retina. Vamos fazer um corte sobre o nervo óptico. Vamos observar principalmente o formato da camada membrana de Bru e EPR. Aqui podemos ver que esse complexo está deslocado indo em direção ao vítreo, lembrando o formato de uma letra S. Isso acontece devido ao aumento da pressão intracraniana, que empurra a cabeça do nervo óptico, vamos dizer assim, para a região mais intraocular, alterando o formato plano do complexo membrana de Bru e EPR. Esse mesmo paciente começou o tratamento. Veja que o edema parece não ter mudado muito ainda quando observamos a retinografia, mas ao fazer um corte sobre o nervo óptico, percebemos alteração na forma do complexo membrana de Bru e EPR, que antes estava em direção ao vítreo e agora parece plano, demonstrando uma melhora do edema. E com certeza as medidas da camada de fibras nervosas peripapilares no OCT irá refletir isso. Bom, e as drusas? Observe que o formato mais comum de nervos ópticos normais ou nervos ópticos com drusas, que são pequenos, é esse formato em que o complexo da membrana de Bru-EPR está para dentro da esclera e não em direção ao vítreo. Então, o formato do complexo nos ajuda, na verdade, a confirmar que temos um papiledema, caso vejamos ele deslocado anteriormente, mas não conseguimos excluir ou fechar o diagnóstico. Hoje nós temos uma arma poderosa, que é o OCT com EDI, Enhanced Depth Imaging, que tem se tornado uma ferramenta importante no diagnóstico de drusas. Temos também a avaliação da camada de fibras nervosas da retina peripapilares, que irá avaliar a espessura dessa camada de fibras nervosas ao redor do nervo óptico, e no papiledema ela estará aumentada, como vemos nesse caso. Isso fica muito bem demarcado no gráfico das duas corcovas, demonstrando o aumento da espessura em cada região do nervo óptico. No pseudopapiledema, geralmente essas medidas estarão dentro da normalidade. Ou pessoas mais idosas ou casos graves, você pode ter até um afinamento dessa camada de fibras peripapilares. Passando para exames com contraste, a angiografia fluorescênica tem um valor bem relevante, principalmente se for bem executado tecnicamente. Observe esse exame, em que as artérias e veias já estão preenchidas, e o nervo óptico parece que não está bem delimitado. Com o passar do tempo,
você vê um extravasamento de contraste ao redor do nervo óptico. Você não consegue delimitar as margens dele. Enquanto nesse caso nós temos um condensamento localizado do contraste, que fica mais evidente ao final do exame. Então em cima nós temos um papiledema, onde você terá leakage ou extravasamento. E as drusas, por outro lado, têm a característica de staining. Elas vão condensar o contraste, mas sem extravasamento. E ainda temos a tomografia computadorizada. E nós teremos uma hiperdensidade, similar à hiperecogenicidade na cabeça do nervo óptico, observada no ultrassom. Está aí para vocês verem. Não tem nenhum mistério nesse exame. Quanto ao OCT com EDI, o Enhanced Depth Imaging, ele funciona como uma evolução do OCT e foi criado inicialmente para observar melhor a coroide. Ele consegue obter imagens mais profundas, de 500 a 800 micrômetros mais profundos que o OCT normal. Vejam aqui comigo a diferença de qualidade entre um Spectral Domain sem EDI e um com Enhanced Depth Imaging. Lembrando que esses dois exames são exatamente do mesmo paciente e do mesmo olho. Então, além de um maior número de scans por segundo, promovendo menor ruído e maior definição, ele consegue avaliar estruturas mais profundas, que é o que precisamos no caso de drusas ocultas, por exemplo. E a marca das drusas no EDI são bordas hiperreflectivas com um conteúdo hiporreflectivo, como estou mostrando nos detalhes para vocês. É claro que quando você tem o exame em mãos, você consegue avaliar os diversos cortes e fazer uma correlação com o exame de retinografia, podendo localizar melhor e ficando mais seguro de que aquilo se trata de uma drusa. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas, onde continuaremos abordando dos temas essenciais em oftalmologia. Um abraço e até a próxima!